Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre doutrina e convênios. A nossa aula de hoje ela é muito especial, que nós vamos falar de doutrina e convênios, sessão de 121 a 123. E nessas sessões nós vemos várias coisas importantes acontecendo na história da igreja, coisas tristes também acontecendo, mas que realmente nos ajudam em momentos que nós estamos passando por algum problema ou dificuldade. Então, se você gosta de falar sobre doutrina e convênios, sobre as sessões do Vem e Segue-me, então não se esqueça aí de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal, ok? Chama seus amigos também para se inscreverem aqui também, ok? Eu também gostaria de indicar o canal hoje do Adriano, é o canal Que Firme Alicerce. Eu vou deixar aqui embaixo o link do canal do Adriano, para que você também possa visitar e que possa também se inscrever no canal dele, que ele tem várias coisas fabulosas no canal dele. E ele também faz umas sessões assim de bate-papo com alguns youtubers, então vale a pena dar uma olhada, ok? Ele tem uma página no Facebook e ele tem aqui no YouTube também, ok? Então, passa lá no canal do Adriano e dá uma curtida, dá também uma compartilhada e se inscreve também no canal dele, ok? Então, para começar a aula de hoje, essas sessões, né, em nossas aulas de hoje, eu preciso falar para vocês que, na verdade, hoje nós vamos ver muita parte histórica do que aconteceu. Então, nós vamos ver muitas coisas assim relacionadas à parte histórica, até para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que foi escrito ou o que foi revelado para Joseph Smith. Então, só para a gente poder pegar essa parte histórica primeiro, lá em agosto a outubro de 1838, houve alguns desentendimentos e tensões entre os habitantes do Missouri e os membros da igreja, e essa dissensão, né, essa tensão que teve entre eles, levou então a um conflito armado entre eles. Então, olha, imagina, o negócio se tornou muito sério. 27 de outubro de 1838, o governador Lilburn Boggs autoriza o extermínio ou expulsão dos santos dos últimos dias do estado do Missouri. 30 de outubro de 1838, turbas anti-mormons atacam os membros da igreja no assentamento de Halls Mill, localizado a 19 quilômetros a leste de Far West, matando 17 homens e meninos e deixando outros 13 feridos. 31 de outubro de 1838, o profeta Joseph e outros são levados como prisioneiros pelas tropas da milícia do estado de Far West, lá no Missouri. Então, Joseph e outras pessoas foram presas aqui. 1º de dezembro de 1838, o profeta Joseph e seus companheiros são presos na cadeia de Liberty, no condado de Clay, lá no Missouri. O profeta Joseph e seus companheiros são levados da cadeia de Liberty para Gallatin, lá no Missouri, para participar de uma audiência no tribunal. E lá em 16 de abril de 1839, enquanto estão sendo transferidos de local de julgamento, os guardas permitem que fujam, então eles se juntam aos santos lá em Illinois. Então, isso aqui é só para a gente ter um panorama histórico. A gente vai falar bastante ainda da parte histórica também, como eu disse agora há pouco, né? A parte histórica é bem importante nessas sessões, mas isso é só para a gente ter uma ideia do que aconteceu, né? Do panorama histórico que estava acontecendo enquanto essas sessões foram reveladas. Então, os habitantes locais desconfiavam deles, de Joseph e muitos membros ali da primeira presidência, e eles temiam que os Mormons em breve controlariam a economia e a política da região. Então, na verdade, o que eles sentiam era inveja dos Mormons, né? E eles sentiam que esses Mormons poderiam conseguir chegar até o poder. Então, diferenças religiosas também causaram tensão entre os dois grupos. Além disso, além das pessoas que faziam parte desses grupos que não eram membros da igreja, eram turbas, né, contra a igreja, nós tínhamos também os apóstatas da igreja, aqueles que se afastaram da igreja. E eles causaram muitos problemas para os santos naquela época. O pequeno número de homens formou um grupo militar chamado Danitas,
que às vezes usava intimidação e até mesmo a violência contra os inimigos da igreja, sem o conhecimento da primeira presidência. Então, houve esse grupo, né, chamado Danitas, lutando para defender os membros da igreja ali, mas usando de violência e tudo mais, e armas, só que sem o conhecimento da primeira presidência. Um grupo de moradores locais furiosos se reuniram em Gallatin, lá no Missouri, para impedir que o pequeno grupo de membros da igreja voltassem. Então, uma briga se seguiu, na qual várias pessoas de ambos os lados ficaram seriamente feridas. Uma turba, então, sitiou o assentamento mórmon de DeWitt, lá no condado de Carroll, até os santos serem forçados a ir embora. Em outubro de 1838, vários dissidentes da igreja, aqueles que se afastaram da igreja, assinaram então um depoimento acusando o profeta Joseph de promover violência lá no Missouri. Olha só. Lá no final de 1838, um grupo da milícia estadual capturou 3 santos dos últimos dias que estavam observando a área próximo ao rio Crooked, lá no Missouri. Depois de ouvir o relato de que a turba pretendia executar os prisioneiros naquela noite, os santos então organizaram um grupo com 60 homens para resgatar os prisioneiros. Quando esses homens encontraram a milícia não mórmon perto lá do rio Crooked, iniciou-se então uma batalha e 3 membros da igreja, incluindo o apóstolo David Patton e um morador do Missouri, foram mortos. Com base nos relatos exagerados que culpavam os membros da igreja pelas hostilidades do Missouri, o governador, então, Lilburn Boggs, emitiu uma ordem executiva em 27 de outubro de 1838, como eu falei lá no início, né? Ordenando que todos os mormons fossem expulsos do estado ou fossem exterminados. Em 30 de outubro de 1838, mais de 200 homens atacaram o assentamento mórmon de Halls Mill, perto de Far West, matando então 17 homens e meninos e ferindo outros 13. Continuando a história, olha quanta coisa que aconteceu durante esse período para essas revelações chegarem a Joseph. Outubro de 1838, a milícia estadual sitiou a cidade de Far West, com 1.800 homens na milícia. Então, essa milícia entrou em Far West, saqueou a cidade, ameaçou, atacou os membros, acusou de traição e outros crimes o profeta Joseph e alguns líderes da igreja, e aí eles foram levados então a Richmond, lá no Missouri, onde o juiz Austin King ordenou que eles fossem aprisionados na cadeia de Liberty, no condado de Clay, até o julgamento na primavera seguinte. O profeta então Joseph e seu irmão Hiram, Sidney Reardon, Alexander McRee, Lyman White, Caleb Baldwin foram então mantidos no porão da cadeia de Liberty por 4 meses, durante um inverno rigoroso. Lá, quando ele estava na cadeia de Liberty, o profeta Joseph escreveu uma carta para os membros da igreja, no dia 20 de março de 1839, e outra aproximadamente 2 dias depois. Então, o que temos em Doutrina e Convênios de 121 a 123 contém, então, parte do que houve ou do que ele escreveu nessas cartas. Ok? Então, eu queria que vocês pensassem, durante esse tempo, durante essa aula de hoje, se vocês fossem membros da igreja no Missouri naquela época, como você acha que teria reagido a esses desafios que os membros passaram naquela época? Então vamos lá, em Doutrina e Convênios 121, de versículo 1 a 6, então Joseph começou então a indagar o Senhor, perguntar ao Senhor algumas coisas. Então, vamos ver que súplicas que Joseph fez ao Senhor aqui. Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre o teu esconderijo? Até quando tua mão será retida e teu olho, sim, teu olho puro, contemplará os eternos céus os agravos contra o teu povo e contra seus servos, e teu ouvido será penetrado por seus lamentos? Sim, ó Senhor, até quando suportarão esses agravos e essas opressões ilícitas, antes que se abrande teu coração e tuas entranhas deles se compadeçam?
Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e dos mares, e de tudo que neles há, e que controlas e sujeitas o diabo e o escuro e tenebroso domínio de Seol. Estende tua mão, teu olho penetre, que se erga teu pavilhão, que já se não cubra teu esconderijo, teu ouvido se incline, que se abrande seu coração, e que se compadeçam de nós as tuas entranhas. Que se acenda a tua ira contra os nossos inimigos, e na fúria de teu coração, com sua espada, vinga-nos dos agravos que sofremos. Lembra-te de teus santos que estão sofrendo, ó nosso Deus, e teus servos regozijar-se-ão em seu nome para sempre. Eu fiz questão de mostrar a parte histórica do que estava acontecendo, para que a gente pudesse entender como é que Joseph chegou ao ponto de fazer esse tipo de súplica ao Senhor. O que impressiona você em relação às súplicas e perguntas que Joseph fez ao Senhor? Pode comentar aí embaixo. Comenta aí debaixo do vídeo. O que mais te impressionou sobre essas perguntas que Joseph fez ao Senhor? E ele continua, né? Só que agora ele continua falando as recompensas que o Senhor tinha prometido então para eles. O Senhor começa a abrandar o coração de Joseph, né, a acalmar o coração dele em relação às coisas que estavam acontecendo, e ele começa a dizer quais recompensas estariam previstas para eles. E ele fala: meu filho, paz seja com a tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais do que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto. Triunfarás sobre todos os teus inimigos. Teus amigos apoiam-te e tornarão a saudar-te com coração caloroso e com mãos amistosas. Ainda não estás como Jó. Teus amigos não discutem contigo nem te acusam de transgressão como fizeram a Jó. Eu amo esse versículo. Paz seja a tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais do que um momento. E se suportardes bem, Deus te exaltará no alto. Irmãos, que promessa maravilhosa que o Senhor tem para quando nós estamos passando por desafios e dificuldades em nossa vida. Ele sabe até o quanto nós podemos aguentar, o quanto nós podemos suportar. Ele sabe como nos ajudar para que nós possamos vencer todas essas aflições que podemos ter em nossa vida. O que significa para você suportar bem as aflições? O que significa isso? O que vem na tua mente quando a gente fala suportar bem as aflições? O presidente Henry B. Aaron, ele falou o seguinte da primeira presidência: o teste que o Deus amoroso colocou diante de nós não é para ver se conseguimos suportar as dificuldades, mas sim para avaliar se conseguiremos suportá-las bem. Olha que interessante, né? Não é para ver se a gente vai conseguir suportar, mas sim para avaliar como vai ser o nosso comportamento durante essa adversidade. Passamos no teste quando demonstramos que nos lembramos dele e dos mandamentos que ele nos deu. Suportar bem significa guardar os mandamentos a despeito de toda oposição, seja qual for a tentação e seja quais forem os tumultos que nos cerquem. Isso é o que o Senhor espera de nós. Está no Malha Rona de 2004, no discurso Na Força do Senhor, do Elder Henry B. Aaron. Okay? E aí o Senhor ele continua dando outras promessas também para os membros, né? Está lá em Doutrina e Convênio 122, versículo 1 a 4. Ele fala assim: os confins da terra indagarão a respeito de teu nome, e tolos zombarão de ti, e o inferno se enfurecerá contra ti. Isso falando para Joseph, né? Enquanto os puros de coração, os prudentes e os nobres e os virtuosos procurarão conselho e autoridade e bênçãos sobre tua mão constantemente. E teu povo nunca se voltará contra ti pelo testemunho de traidores.
E embora a influência deles te lance em dificuldades, em grandes paredes, considerar-te-ão com honra, e dentro em pouco a tua voz será mais terrível no meio dos teus inimigos do que o leão feroz, por causa de sua retidão, e o teu Deus estará a teu lado para todo sempre. Olha que interessante as promessas que foram feitas a Joseph. E promessas aqui nesses versículos lhe chamaram mais atenção. E por quê? Comenta aí embaixo. Quais são as promessas que mais te chamaram a atenção nesses versículos? E o Senhor continua no versículos 5, 6 e 7. E esses versículos são muito especiais, porque pensando sobre o que Joseph e os pioneiros estavam passando, que os membros estavam passando, nós podemos colocar essas situações ou esses versículos especificamente em nossas vidas também. E se for requerido sofrer tribulações, e se te encontrares em perigo entre os falsos irmãos, se te encontrares em perigo entre salteadores, se te encontrares em perigo na terra ou no mar, se fores acusado de toda sorte de falsidades, se os teus inimigos caírem sobre ti, se eles te arrancarem do convívio de teu pai e tua mãe, irmãos e irmãs, e se com uma espada desembainhada os teus inimigos te arrancarem do seio de tua esposa e de tua prole, e teu filho mais velho, embora com apenas 6 anos de idade, agarrar-se às tuas vestes e disser: meu pai, por que não pode ficar conosco? Ó meu pai, o que os homens vão fazer contigo? E se então ele for arrancado de ti pela espada, e fores arrastado para a prisão, e teus inimigos te rondarem como lobos, procurando o sangue do cordeiro, e se fores lançado na cova, ou nas mãos de assassinos, e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, se ventos furiosos se tornarem teus inimigos, se os céus se cobrirem de escuridão, e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Portanto, persevere em teu caminho, e o sacerdócio permanecerá contigo, pois o limite deles estão determinados e não podem ultrapassá-los. Teus dias são conhecidos e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer, porque Deus estará contigo para todo sempre. Irmãos, eu amo saber o quanto que o Senhor se preocupa com a gente e o quanto Ele tenta mostrar que o nosso sofrimento, os nossos desafios, que muitas vezes podem ser bem pesados, não são nem o mínimo possível comparado ao que Jesus Cristo passou. Como ele falou aqui, o Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Somos maiores do que Jesus Cristo para não podermos passar por desafios e provações? E eu sei que durante um minuto ou durante o momento que nós estamos passando por alguma perseguição ou provação, é difícil, né? Nós somos homens naturais. É difícil a gente pensar sobre o que eu posso fazer ou como realmente me comportar de uma maneira que o Senhor espera que possamos nos comportar. Mas que possamos nos lembrar que esse é o pedido que o Senhor faz para a gente. Ele tem recompensas para nós. Como que o conhecimento de que o Salvador desceu abaixo de todas as coisas nos ajuda quando passamos por adversidades e aflições? Compartilha com a gente aí embaixo. Como é que isso te ajuda?
por saber que Cristo desceu abaixo de todas as coisas. Como que isso não pode me ajudar quando eu estiver passando por adversidades e aflições? O Senhor continua falando das bênçãos que eles receberiam. Deus vos dará conhecimento por seu Santo Espírito. Sim, pelo indescritível dom do Espírito Santo. Conhecimento esse que não foi revelado desde a fundação do mundo até agora. Então, o profeta, durante toda essa carta, né, ele aconselha os santos a permanecerem fiéis durante tribulações e continuarem, então, em fervorosa oração. Todos os tronos e domínios, está lá no 29, principados e poderes serão revelados e concedidos a todos os que tiverem perseverado valentemente por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Olha essa recompensa. Todos os tronos, todos os domínios, todos os poderes serão revelados e concedidos àqueles que passarem por essas tribulações e conseguirem vencê-las. Doutrina e Convênio 123 tem uma outra promessa, versículo 17, que fala assim: portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que tiverem ao nosso alcance. E depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de teu braço. Façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao meu alcance. Possamos lembrar dessas promessas do Senhor quando estivermos passando por desafios, quando estivermos passando por tribulações. Aquela situação com as turbas, né, ou com aquelas pessoas que estavam contra os membros da igreja naquela época, se tornou tão séria que o Senhor, então, ele também falou sobre algumas consequências para os iníquos. Isso está lá em Doutrina e Convênio 121, versículo 16 em diante, fala assim: amaldiçoados são todos os que levantarem o calcanhar contra os meus ungidos, diz o Senhor, e proclamarem terem eles pecado quando não pecaram perante mim, diz o Senhor, mas fizeram o que era agradável a meus olhos e que eu lhes ordenara. Mas os que clamam transgressão fazem-no porque são eles mesmos servos do pecado e filhos da desobediência. E os que juram falsamente contra os meus servos para levá-los à escravidão e à morte, ai deles, porque ofenderam meus pequeninos e serão separados da ordenança da minha casa. Eis que meus olhos veem e conhecem todas as suas obras, e tenho reserva um julgamento rápido a seu próprio tempo para todos eles, pois cada homem tem um tempo por cada homem tem um tempo designado de acordo com suas obras. Cada homem tem um tempo designado de acordo com suas obras. Que possamos lembrar disso. Eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Aqui nesses versículos ele começa a falar, né, o Senhor começa a falar sobre uma advertência aos homens que possuem o sacerdócio. A gente vai ver algumas coisas relacionadas a isso aqui. E aqui ele fala uma coisa interessante, que muitos são chamados, né, muitas pessoas entram no evangelho, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, poucos são aqueles que realmente conseguem perseverar até o fim, da maneira correta. E por que eles não são escolhidos? Por que eles não conseguem perseverar? O Senhor dá a resposta aqui. Porque o seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo e aspiram tanto às honras dos homens, que eles não aprendem esta lição. Que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu. E que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios de retidão. Os direitos e poderes do sacerdócio estão inseparavelmente conectados com os princípios de retidão. Que eles nos podem ser conferidos, é verdade,
Mas quando nos propomos a encobrir nossos pecados, ou satisfazer o nosso orgulho, nossa vã ambição, ou exercer controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos dos homens, em qualquer grau de iniquidade, eis que os céus se afastam. O Espírito do Senhor se magoa, e quando se afasta, amém para o sacerdócio ou a autoridade desse homem. Eis que antes de o perceber, é abandonado a si mesmo para recalcitrar contra os aguilhões, perseguir os santos e lutar contra Deus. O que acontece com muitas pessoas, às vezes, é que eles deixam o orgulho tomar conta de si, e infelizmente, por causa desse orgulho, eles acabam se afastando da igreja, se afastando do evangelho, eles perdem o poder do sacerdócio, porque esse poder ele está conectado à retidão. Então, se não houver retidão, esse poder não existe. Esse homem ele recebeu o sacerdócio, a autoridade do sacerdócio, mas exercer o poder do sacerdócio é diferente. E se esse homem não tiver conectado com a retidão, o poder não vai existir. Aprendemos por tristes experiências, que é a natureza e índole de quase todos os homens. Então, logo, suponho ter adquirido um pouquinho de autoridade, um pouco de autoridade. Começar a exercer imediatamente domínio injusto. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E é uma verdade isso, né? Tem até um ditado que fala, você quer conhecer uma pessoa, dê poder para essa pessoa. E aí você vai conhecer realmente quem é essa pessoa. E aqui a gente vê nessa escritura exatamente isso. Homens, pessoas, não somente homens, mas pessoas que após adquirir um pouquinho de autoridade, começam a exercer domínio injusto sobre as outras pessoas. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, longanimidade, brandura, mansidão e com amor não fingido, com bondades e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo, reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito, e depois mostrando um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue teu inimigo. Aqui a gente aprende uma chave para que nós possamos puxar a orelha, às vezes, de alguém, né? Que ele fala aqui, reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito, mas depois que você chamar a atenção, mostrar um amor maior por aquele que você chamou a atenção, para que este não te julgue teu inimigo. Como é que a gente pode fazer isso? O que você acha? Porque é muito difícil chamar a atenção de alguém. E as pessoas têm muito orgulho às vezes. Como é que você faz na tua vida quando você tem que obedecer esse mandamento? Chamar a atenção de alguém e logo depois mostrar um amor maior ainda por aquela pessoa. Me conta aí a tua experiência que você já tenha passado, em que você passou por essa situação e o que você fez para poder ajudar essa pessoa. Ele continua no 44, né? Para que ele saiba que tua fidelidade é mais forte que os laços da morte. Que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé. Que a virtude adorne os teus pensamentos incessantemente. Então, a tua confiança se fortalecerá na presença de Deus e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre a tua alma como o orvalho do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante e teu cetro, um cetro imutável de verdade e retidão. E teu domínio será um domínio eterno e sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. Irmãos, essa sessão ela é tão maravilhosa, ela é tão especial. Ela nos ajuda a entender o nosso papel quando estamos passando por tribulações,
e ela nos ajuda a entender também o papel do sacerdócio, aqueles que possuem o poder de Deus. O presidente Russell Nelson, na Liahona de 2016, ele falou o seguinte, no discurso intitulado O Valor do Poder do Sacerdócio. Recentemente, o Wendy e eu estávamos em uma reunião na qual o organista estava atento e pronto para tocar o hino da abertura. Seus olhos estavam fixos na partitura e seus dedos sobre o teclado. Ele começou a pressionar as teclas, mas não havia som. Eu sussurrei para o Wendy, não há energia elétrica. Eu deduzi que alguma coisa havia interrompido a corrente elétrica daquele órgão. Bem, irmãos, de uma forma semelhante, receio que existam muitos homens aos quais foi concedida autoridade, mas lhe falta o poder do sacerdócio. Qual que é a diferença que existe entre a autoridade do sacerdócio e o poder do sacerdócio? E ele continua. Receio que existam muitos homens aos quais foi concedida a autoridade do sacerdócio, mas que lhes falta o poder do sacerdócio, porque a corrente de poder foi bloqueada por pecados como preguiça, desonestidade, orgulho, imoralidade ou preocupação com as coisas do mundo. Temo que existam muitos portadores do sacerdócio que fizeram pouco ou nada para desenvolver suas habilidades para ter acesso aos poderes do céu. Eu fico preocupado com todos aqueles que são impuros em seus pensamentos, seus sentimentos ou suas ações, o que humilha sua esposa ou seus filhos, interrompendo assim o seu poder do sacerdócio. Eu acho que esse discurso ele engloba bastante, ele resume bem o que nós falamos na aula de hoje. E possamos lembrar dessas coisas. Possamos lembrar o quanto o Senhor está preocupado conosco. E possamos lembrar o que podemos fazer para podermos não exercer domínio injusto sobre outras pessoas. Como nós podemos fazer, homens, para realmente honrarmos o poder do sacerdócio. Já que temos a autoridade, como é que esse poder ele pode ser honrado? Pensa nisso. Eu deixei esse desafio para a gente. Espero que com essa aula a gente possa ter aprendido sobre como nós podemos passar pelas tribulações, desafios em nossa vida e que saber que Jesus Cristo realmente ele passou por todas elas, se sujeitou a todas elas. Saber que isso realmente pode fazer diferença em nossa vida. Eu deixo essa aula com vocês, com meu amor, e é muita gratidão para vocês. Já estamos aí quase 930 inscritos no canal. Estamos a caminho de 1.000 inscritos no canal. Pode acreditar nisso? Canal que começou ali, ó, finalzinho de maio, e as pessoas realmente estão interessadas. A gente vê que as pessoas realmente estão interessadas em querer saber mais sobre o Evangelho. E essa que é a grande função do canal. É ajudar para que outras pessoas possam conhecer mais sobre o Evangelho. Todos os programas que tem aqui no canal são para que isso aconteça. Então, compartilhe com seus amigos. Ajude-os a conhecer também o canal Vamos Falar Sobre e o canal também do pessoal da Liga da Justiça. Eu sempre deixo o link ali também na descrição para que vocês possam conhecer todos os vídeos relacionados à galera Liga da Justiça Sud, ok? E particularmente essa semana que vocês possam visitar lá o canal do Adriano, que firma Alicerce, que também eu vou deixar aí embaixo na descrição, ok? Gente, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelos comentários, eu sempre agradeço muito vocês por isso. Muito obrigado mesmo e espero que a gente possa se encontrar então aí no próximo vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre, não sei qual vai ser o vídeo de Isaías, ou vai ser o vídeo sobre os atributos de Cristo, nos super-heróis, né? Ou vai ser o vídeo de Vem Segue-me, mas que possamos nos encontrar na próxima vez, ok? Obrigado aí pela participação e até a próxima.